porque minha produção arrasa. A gente traz sempre técnicas novas e hoje a ideia é uma máquina que já provoca um lifting facial ou aqui também nessa região na primeira sessão. Quem vem é ela nos contar tudo, a dermatologista doutora Viviane Scarpa. Bem-vinda mais uma vez. Hoje você trouxe também Renata Michelini, fisioterapeuta. Michelini, falei certo? Michelini, certo? Bem-vinda. E a nossa modelo tá aqui, é a Maria de Lourdes. Bem-vinda também. Vamos lá. Li sobre o aparelho, sobre a tecnologia. Achei super interessante, porque a ideia aqui é o rejuvenescimento, certo? Que é o ponto número 1. Então, assim, vai atender a queixa de todas as mulheres que têm uma pele madura. Exato. E o que a gente quer, né, Carol? A gente quer uma tecnologia que a gente tenha, que seja assim, indolor, porque Sim. a gente tem muitas tecnologias que são dolorosas. Então, esse aparelho a gente não precisa anestesiar antes. Tá. E no pós não fica marcado. Então, uma coisa que às vezes impede as pessoas de fazerem, principalmente quem trabalha, é às vezes de fazer algum procedimento, algum aparelho que fica aí uma semana, 5 dias marcado. Entendi. Então, a gente consegue fazer na hora do almoço, que a gente chama de lunch time, a pessoa pode ir até no horário dela de almoço, fazer o procedimento e voltar para a vida normal. E vamos lá, a ideia aqui, a tecnologia é uma tecnologia sinérgica. O que seria isso, então, antes até da gente começar a aplicação? Vamos começar. Então, a gente tem aqui 2 ponteiras, né? Então, a gente faz uma primeira ponteira, que ele é um jato, que faz um drug delivery sem agulha. Que até então a gente conhece a técnica de drug delivery. Sim, com microagulhamento. Com microagulhamento. Tá. Ou com, enfim, aparelhos ou mesmo tecnologia que a gente pode usar o drug delivery. Aqui é um jato de pressão, né? Que a gente pode colocar. A gente coloca também água, mais alguns ativos, que vai depender da queixa. Se você quiser para clareador, ou para acne, ou rosácea, a gente tem alguns ativos aí, na verdade são 6 ativos que a gente escolhe conforme a queixa do paciente. Nesse primeiro tratamento, a gente esfolia a pele, drena, dependendo do ângulo que a gente coloca essa ponteira. E se a gente coloca 90 graus, a gente está injetando, né, fazendo realmente o drug delivery. Pela pressão e não pelo furinho. E não pelo furinho. Ele vai abrir o canal pela pressão. E aí, como eu hidratei essa água, depois a gente vem com a tecnologia, que o raio infravermelho, o cromóforo dele é a água. Então, se a pele está mais hidratada, a gente consegue que essa tecnologia realmente funcione melhor. Por isso, aí essa sinergia. Poderia fazer separado? Poderia. Mas quando a gente une esses dois, a gente tem o melhor resultado. E promove o resultado, é isso. Exatamente. Vou fazer o seguinte, antes de começar, acho legal mostrar para vocês de pertinho, já que a gente está falando de uma tecnologia nova. Meninos, aí ó, já estão mostrando aqui, tá? Então essa é uma das ponteiras e aqui você vai regular o quanto de profundidade você quer que atinja esse drug delivery. Exatamente. É isso? Na verdade, a gente programa até os minutos aqui que a gente quer também. Tá. E se a gente quer numa potência alta ou baixa nesse primeiro momento. Agora eu quero mostrar a ponteira. É tipo uma canetinha. É uma canetinha e ela tem 3 furinhos. Tá. Então o fluxo de água aqui, ele sai por 3 furinhos. E é numa velocidade que pode chegar até 200 metros por segundo. E não dói? Não é dolorido, muito pelo contrário. Não precisa anestesiar nada. Faz Gente, até mas uma é muito massagem. legal o fato de não doer, não precisar de anestesia e não promover, né, enfim, a inflamação pelo furinho e tal, que às vezes a gente sabe que pode aumentar a chance até de bactérias. Claro que com todo cuidado, o médico é raro acontecer, mas pode, né? Então, nesse caso, a gente também tá ganhando nessa questão. Vamos começar, então. Vamos lá. A pele dela tá o quê? Você já higienizou? Tá limpa, sem anestésico, sem nada. E aí, a gente vai começar. No pode caso fazer dela, onde? Rosto? Pode fazer rosto, pescoço, pode fazer colo. Nesse caso, a gente escolheu como ativo o ácido hialurônico, que ele é um hidratante, né? Então, ele vai promover aí essa hidratação da pele. Você pode ver que ela está colocando já 90 graus para a gente fazer realmente primeiro, mais pelo tempo que a gente tem aqui, né, Carol? Que a gente vai fazer essa hidratação para depois entrar com a nossa técnica do infravermelho. Nesse momento, ela está sentindo um jatinho de água. O que você está sentindo, Lourdes? Conta pra gente. Deixa eu pegar o mic aqui para ela contar. Não, né? Não, é uma sensação até gostosa. Olha lá, é o jatinho de água, estão vendo? É tipo refrescante, então. Olha lá.
Certo, mas a gente já consegue ver que tá meio avermelhado, né? Então já tá promovendo... Sim, a gente mantém essa distância um pouquinho aí da pele até. Tá. Como eu te falei, conforme a angulação, se a gente colocasse ele um pouquinho mais, assim, a 15 graus com a pele, a gente faz uma esfoliação, até ela fica bem superficial. Tá. Se a gente chegar a uns 45, eu consigo fazer até uma drenagem e a 90 graus eu tô realmente infundindo o ativo, né? Que coisa. Então, logo quando a gente pode fazer de 1 a 5 minutos, pensando aqui na face e no pescoço. Tá. Ele pode ser feito corporal também, até abdômen pode ser feito. E o benefício é diminuir flacidez mesmo, para já dar esse efeito lifting na barriga? Exatamente. Então, assim, quando a gente faz essa técnica agora do infravermelho, ele vai fazer o quê? Ele chega até 4 milímetros de profundidade. Tá. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ativar a produção de colágeno. Então, a gente esquenta essa região numa temperatura que vai aí de 58 até 68 graus. Tá. Pra gente fazer um colágeno realmente que vai te dar uma estrutura, elasticidade. Porque se a gente esquenta muito, Carol, a gente desnatura. Entendi. E aí a gente causa um colágeno duro. Tá. Então, colágeno, que a gente tem que pensar que o nosso fibroblasto, que é a célula, quando a gente pensa, né, em rejuvenescimento, a gente pensa também em cicatrização. Então, o fibroblasto é a célula que vai produzir o nosso colágeno. Certo. Né? Então, a gente tem que realmente produzir ele para ele fazer um colágeno bom. Senão, ele faz como se fosse um queloide, uma cicatriz como se fosse de queimadura mais dura. Então, com essa tecnologia, a gente consegue aquecer... realmente nessa temperatura. E por que ele protege a pele? Porque você vai ver que ele primeiro ele resfria, depois ele dá o aquecimento e ele resfria de novo. Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Tá joia. Segura essa parte, a gente vai mostrar daqui a pouquinho o próximo passo. Vocês viram que a gente está fazendo de um lado, que depois a gente vai dar uma comparada de um lado e do outro e ver aí essa potência desse efeito lifting. Volto já. E ó, vou dizer para vocês, ali a gente tem tecnologia e aqui também. Então não dá para perder tempo, vai resolver aquilo que tá te incomodando. E a gente volta para a próxima etapa do nosso tratamento. Então, a ideia aqui, gente, é que ele promova um lifting, né? Seja na região abdominal, a gente está fazendo no rosto, na região do pescoço, já na primeira sessão. Vamos, então, para a segunda etapa. Vamos lá. Então, a gente vai começar agora. Já colocamos um gel. Esse gel já é um gel que tem ácido hialurônico também. Tá bom. Ele é um gel com fator de crescimento, então ele já vai hidratar essa pele. E ele tá também com uma função de proteção, Carol, pra gente não queimar a pele. Então, se a gente prestar atenção aqui, ó, a gente vê primeiro, aqui na tecnologia, tem primeiro um resfriamento. Tá. Depois a gente entra com raio infravermelho e resfria de novo. Então, isso é uma segurança que a gente tem para não ter queimaduras na pele. E nessa etapa, dói? Nada. Pode Nada perguntar para a também, Lourdes não também. sente o aquecimento? Ela sente um quentinho. Um quentinho. Mas não é Tá. aquela coisa dolorida que precisaria de anestésico tópico ou analgésico oral, enfim, não. A gente consegue suportar bem. Isso é um laser. É um infravermelho. Exatamente, é um comprimento de onda aí que a gente tem, que é de 750 até 1800 nanômetros, então ele é uma faixa, né, o infravermelho, mas a gente consegue aqui no aparelho atingir 1020 mais ou menos. Como ele é uma faixa, a gente tem aí um intervalo. Entendi. E aí nessa faixa a gente consegue chegar até 4 milímetros, que é onde a gente quer para estimular a produção de colágeno. Agora, a gente pode associar essa técnica, essa tecnologia com outras, porque, de repente, se a pessoa tem ali, sei lá, até um MD Codes, um preenchimento, alguma coisa, ou até bioestimuladores e tal, é possível unir? É possível, a gente só dá um intervalo, né, dependendo, porque se você faz, por exemplo, um injetável, a gente faz microfuros na pele, então a gente não vai fazer a tecnologia até para não colocar produtos, Teria né, que ser gel. a tecnologia antes e o próximo etapa bioestimulador, mais ou menos Exatamente, isso. Tá, e aí ou a pode ser gente legal. dá um intervalo, né, pelo menos aí o tempo de 1, 2 meses, porque também a gente, principalmente bioestimulador, a gente nunca vai saber qual que está fazendo efeito ou não, porque a gente sabe que o bioestímulo tem aí uns 2, 3 meses. Mas se você fizer um preenchimento numa toxina, a gente já pode fazer... Não tem problema. Não teria problema. E tem contraindicação? Grávidas a gente nunca faz nada, né, Carol? Sim, assim, poderia até fazer o gel de água, mas enfim, o infravermelho a gente não faz. Se o paciente tiver alguma hipersensibilidade à luz, porque tem gente que ou está tomando medicação, que deixa mais sensível à luz, ou se tiver alguma ferida na pele, né? O paciente às vezes tem uma infecção, alguma ferida, mas
ou se tiver muito bronzeado, mas em relação a fototipo também, tanto peles mais claras como mais morenas, podem fazer tranquilamente. Muito legal. E na legal. verdade, esse efeito imediato que a gente tem, porque aí a gente vai ter duas coisas, né? Tá. O efeito imediato, ele não é o colágeno que a gente produziu. Porque ele demora um pouquinho, né? A gente vai demorar aí para produzir esse colágeno em torno de 30 dias. E a segunda etapa, o que faz também esse lifting, a gente pode chamar de um efeito Cinderela momentâneo e, na sequência, a produção de colágeno. É isso. Exatamente. Vou lá e já volto, vou dar um tempo para fazer todo esse lado, hein, gente? Que eu quero comparar um lado e o outro, que eu acho isso muito legal, principalmente que estamos ao vivo. Não tem edição, então vocês acompanham junto comigo. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Perguntinha da Lu, obrigada, beijo. E para cicatrizes de acne, resolve com uma sessão? Será que tem indicação? É o que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Vamos lá, porque agora a gente vai dar uma comparada num lado e no outro, mas antes respondendo a perguntinha que a gente deixou da Lu sobre cicatriz de acne, se então é uma máquina que tem a indicação para isso. Carol, é o seguinte, as cicatrizes de acne, a gente tem uma classificação, né? Então depende do tipo de cicatriz. Tá. Se ela é uma cicatriz que ela é distensiva e mais superficial, como a gente vai melhorar a qualidade da pele, ela melhora. Mas se for uma cicatriz realmente profunda, aí a gente teria que fazer outras tecnologias que vão tratar mais profundamente a fibrose. Então depende do tipo de acne. E que daí talvez necessite até do microagulhamento mesmo. Exatamente. Ou daquela laser, máquina mais... E aí vai depender, enfim, do tipo de acne, se ela tem acne ativa ou não. Tá. Se ela já fez, se ela tem também associado a manchas, melasma. Tá. Então tem isso daí. Então se for uma cicatriz de acne superficial, se for aquelas bem distensíveis, melhorando a qualidade de pele, a gente melhora. Entendi. Mas se ela for um pouquinho mais fundinha, exato, aí precisa de aí realmente a gente outro precisa aparelho. descolar essa pele. Tá, e tem mais perguntinha, olha lá. Vamos ver. Obrigada, Maria. Beijo. Quem tem melasma, então eu ia perguntar do melasma. Pode fazer? Pode fazer, porque lembra daquele resfriamento que eu falei? Sim. Então, como a gente resfria primeiro, a gente esquenta e a gente resfria, a gente tem aí uma segurança de realizar o procedimento. Mas não é um procedimento com o objetivo de cuidar de melasma. Não, não, não. Se a gente pensar, a gente tem sim a primeira ponteira, que tem um efeito aí clareador, que ela tem um ativo, naquela técnica que a gente faz de drug delivery, mas não seria, por exemplo, uma primeira indicação para tratamento de melasma. Entendi. Tem outras indicações. Exatamente. Tem mais perguntinha, Glaucia? Vamos ver então como ficou um lado e o outro. Vamos sentar, Maria. Eu vou pedir, acho que a gente pode tirar o óculos da Lourdes, isso mesmo. Aí ela vai sentar e a gente vai dar uma olhadinha. Acho que tem uma gazezinha. Glaucia, gostei. Posso limpar você aqui? Isso pode ficar bem de frente, Lourdes, por favor, aqui. Gente, vamos comparar então, um lado e o outro levantou mesmo aqui. Isso. Olha a diferença. Você consegue ver a melhora do suco, Menina, da olheira? muito. Principalmente essa região. O formato do rosto mudou um lado e o outro. Olha só. Isso, pode virar um pouquinho de perfil pra gente ver esse lado que foi feito, Lourdes, por favor. Assim, isso. Ó, esse. Agora o outro lado, gente, de perfil. Olha a diferença. E se a gente passa a mão, a textura da pele tá diferente também. Achei que deu diferença mesmo um lado do outro com uma primeira sessão. E aí, de quanto em quanto tempo, então, ela tem que fazer e qual é a indicação? Então, a gente indica aí em torno de 3 sessões para face, né, com intervalo de 30 dias, e corporal de 4 a 6 sessões. Maravilhoso, hein? Gostou, Lourdes? Muito. Ficou muito bom. E eu vou dar um tempo pra você fazer depois do outro lado pra ela sair, né? Porque quando dá diferença é melhor não deixar ela sair assim, né, gente? Vai dar tempo aí de você fazer o outro lado. E vou agradecer as meninas. Parabéns, viu, doutora? Muito legal. Quem se interessou, quem quiser saber mais dessa tecnologia, então vou repetir pra vocês. Tecnologia sinérgica, né? Que vocês viram, é a soma aí dos passos e das ponteiras que a gente tem no equipamento. Agradecendo a doutora Viviane Scarpa, dermatologista. Você encontra o Instagram dela no @doutorabreviado. Vivi Scarpa Dermato, certo? @doutorabreviado, Vivi Scarpa Dermato, tudo junto. E vou agradecer também a fisioterapeuta dermato funcional Renata Michelini. Até a próxima. Obrigada. Adorei, obrigada, viu? Obrigada. Amei, deu super certo. E ó, vou falar um negócio. A gente programa ao vivo, né?